Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segundo domingo de Pentecostes, domingo dentro da oitava de Corpus Christi. Santo Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, versículos 16 a 24. Nós temos, pois, como que um rasgo da infinita bondade e generosidade. Nosso bom Deus nos convida ao grande banquete do céu. Mas, enquanto não chegue este banquete sagrado, esse banquete celeste, pois nós temos um banquete eucarístico. E a todos os mortais, Deus faz este convite de participar deste banquete. Infelizmente, muitos preferem os prazeres mundanos, muitos preferem os bens passageiros e assim desprezam ao banquete celestial, ao banquete da Eucaristia. Estimados irmãos, pois, o banquete desta parábola pode ser referido no sentido místico como o banquete eucarístico. Cristo, nosso Senhor, ao terminar a sua vida mortal, como que num excesso de sua imensa caridade, seu imenso amor para conosco, nos deixou a Sagrada Eucaristia, um poderoso auxílio para a nossa vida. Assim devemos, pois, nos ter muito bem presente esta verdade, que o próprio Cristo nos ensinou. Ele é o pão vivo que dá vida por nós. Este pão que ele nos dá é a carne para a nossa salvação. Assim, Cristo é a vida. Para isto veio e viveu entre os homens, para nos dar desta abundância de vida. Veio para que tenhamos vida plena. Assim, pois, este pão, como o próprio Cristo nos adverte, é o maná celestial, ou melhor, é mais do que o maná celestial que receberam nossos pais no deserto. Pois Ele mesmo é este pão, Ele mesmo é o alimento para a nossa vida. Assim, se alguém come deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo, nos disse nosso Senhor. E mostrou a gravidade do preceito deste modo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Assim, o que mais pode desejar? Que ser feito, enquanto seja possível, participante da vida divina? Pois é isto o que precisamente Cristo nos dá na Sagrada Eucaristia, pela qual, com auxílio da graça, nós somos elevados como ao consórcio da divindade e unidos a Cristo intimamente. Esta é, pois, a diferença que existe entre o alimento do corpo e o alimento da alma, que, assim como aquele que se converte em nós, assim este alimento sagrado nos converte a nós nele. A este propósito, Santo Agostinho punha na boca de Cristo estas palavras: Tu não me transformarás em ti como se fosse o alimento de teu corpo, senão que tu te transformarás em mim. Assim, estimados irmãos, nós vemos no Sagrado Santo Evangelho que 3 foram as escusas, as desculpas que se deram para não participar do banquete. Porque havia comprado um campo e aí se dá a conhecer o domínio, ou seja, todos aqueles, aqui estão representados todos aqueles pelos quais se deixam levar pelo vício da soberba. E é o primeiro a ser castigado. Assim, pois, se prescreve ao homem da santa milícia que menospreze os bens da terra. Se nós realmente queremos estar com Cristo, precisamos dar pouca atenção às coisas terrenas. Não podemos estar do lado ou alcançar o reino do céu se nos apegamos às coisas dessa terra. Por isso dizia nosso Senhor àqueles que o queriam seguir:
Vende tudo o que tens, depois vem e me segue. Depois temos as 5 juntas de bois, que representam aqui os 5 sentidos corporais. Se chamam juntas de bois porque por meio destes sentidos carnais se buscam as coisas terrenas. Lembremos algo interessante, pois os bois estão sempre inclinados para baixo, para a terra. E os homens que não têm fé, ou seja, aqueles que se consagram aos bens materiais, se consagram às coisas da terra, não querem crer em outra coisa senão aquelas que os seus 5 sentidos corporais demonstram, ou seja, estão como animais, voltados somente para as coisas da terra, para as coisas dos sentidos corporais. E como os sentidos corporais não podem compreender as coisas interiores e só conhecem as exteriores, pois pode muito bem estender-se por eles a curiosidade, que examinando a vida alheia, desconhece a sua vida íntima e cuida de toda a parte exterior, de tudo aquilo que diz respeito ao mundo, porém esquece daquilo que é o mais importante, que é a vida espiritual. Nós temos ainda um outro que deu uma desculpa por ter se casado. Tomou sua esposa e agora está na alegria. Não é? Mas aqui representam todos aqueles que se deixam levar pelos prazeres carnais, ou seja, as paixões da carne que nos fazem afastar-nos das coisas de Deus. É verdade que o matrimônio é algo bom, pois foi estabelecido pela divina providência para propagar a espécie, mas muitos não buscam esta propagação, senão a satisfação de seus desejos carnais. E por isso se convertem em algo que não injusto, em algo que realmente mancha a alma e pode fazer com que se despreze ao grande convite de nosso bom Deus. Os gozos da virtude ficará ao mesmo tempo saciado, mas por outro lado faminto, sedento, porque os bens espirituais somente é que podem nos saciar. Somente os bens espirituais podem nos acalmar e nos tranquilizar. A nossa alma somente encontra paz e encontra uma felicidade, uma antecipação da felicidade do céu quando nós buscamos as coisas espirituais. O coração canta os louvores de Deus e da virtude, e é um cântico sempre novo, porque sempre encontra novas belezas que admirar e que amar. Devemos, pois, nos perguntar: qual a medida de nossos desejos? Estamos mais movidos pela virtude ou estamos nos deixando levar pelas coisas terrenas, pelas coisas mundanas, pelas coisas que passam e assim correndo o risco de desprezar o grande banquete celestial, esta antecipação do que nós teremos na glória eterna? Assim sendo, estimados católicos, estimados irmãos, a este banquete celestial, o banquete da redenção, da graça, da Eucaristia, pois nos está sendo oferecido. Eis o grande convite. Ainda que pobres, ainda que miseráveis, cheios de pecados, indignos, pois nosso bom Deus nos convida. E devemos nos humilhar, devemos agradecer e, pois, buscar corresponder e participar deste banquete. Não deixemos que o afã das riquezas, que os prazeres impeçam de percebermos e de participarmos deste banquete. Procuremos mortificar as nossas más tendências, a nossa preguiça, a nossa pouca vontade no serviço de Deus, a nossa pouca generosidade e fervor. Não sejamos daqueles que rejeitam a este grande banquete, porque temos nossos afazeres, porque temos nossas coisas para cuidar. Não. Sejamos daqueles chamados pobres de espíritos, e assim teremos a grande alegria
de receber em nosso coração ao Rei dos céus e da terra, de possuir ao Rei dos céus em nossa alma, ao recebermos a Sagrada Eucaristia. Terminamos, pois, esta reflexão com as orações depois da comunhão deste domingo e do domingo da festa de Corpus Christi, que nos dizem assim: tendo recebido esses sagrados dons, nós vos suplicamos, ó Senhor, que com a frequente participação dos sagrados mistérios se aumente em nós os efeitos de nossa salvação. Nós vos rogamos, ó Senhor, que nos sacie com o sempre eterno gozo de sua divindade, prefigurado na recepção temporal de vosso preciosíssimo corpo e sangue. Aumente em nós os efeitos de nossa salvação. Sacie-nos com o sempre eterno gozo de vossa divindade. Fiquemos com estas frases da oração para a nossa meditação, para que possamos aprofundar um pouco mais. E assim podermos, mesmo não tendo a possibilidade da comunhão sacramental, mas façamos a comunhão espiritual, façamos a comunhão e assim recebamos os frutos desta comunhão, mesmo que espiritual. E aqueles que talvez não podem receber a confissão, pois façam também a contrição perfeita e busquem, através de pequenos sacrifícios, através da oração, procurar reparar os pecados cometidos, procurar agradar a Deus, atrair as bênçãos de Deus e assim tornar-se digno, preparar o coração para receber a nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, que Nossa Senhora nos obtenha estas graças e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.